Estamos ao vivo, fora Bolsonaro. Boa noite, Walter, boa noite, Cássio, boa noite para quem está assistindo a gente, ou bom dia, boa tarde para quem vai vir assistir depois esse programa gravado no YouTube, ou através da nossa nova ferramenta, que é o podcast, que está no Spotify. O tema do programa Antivírus de hoje é: a direção do PT está de quarentena ou o debate sobre federação e vice está acontecendo em outro lugar? Eu vou começar falando sobre o debate que aconteceu nesta segunda e terça, num seminário ocorrido em Brasília, e depois Walter vai falar do contexto geral da situação. Nessa semana, mais especificamente na segunda e na terça, dia 31 de janeiro e dia 1º de fevereiro, aconteceu em Brasília um seminário chamado Resistência, Travessia e Esperança. Um seminário que aconteceu em formato híbrido, ou seja, online e presencial. A parte presencial aconteceu em um dos plenários da Câmara dos Deputados, e a parte remota, online, aconteceu numa sala Zoom. Segundo nos foi informado no convite, o seminário foi uma iniciativa da bancada, Câmara e do Senado, com o apoio da Fundação Perseu Abramo e do Instituto Lula. Também falam que é um seminário do PT, mas, a rigor, os dirigentes nacionais foram convidados. Não houve um chamado para debater o formato, nem sequer a aprovação da realização do seminário. E Walter, que é da Fundação, da diretoria da Fundação, também informa que nunca a diretoria participou da concepção desse seminário, embora a diretoria da Fundação, ao contrário da direção do PT, se reúne toda semana, enquanto a direção do PT não se reúne desde o dia 16 de dezembro. E um detalhe, não tão detalhe assim, na verdade. Alguns dias antes do seminário, que aconteceu essa semana em Brasília, foi divulgada uma carta, um texto, com o mesmo título desse seminário, que foi Resistência, Travessia e Esperança. Esse texto foi divulgado na coluna Opinião, da tal revista Focus, que é uma revista produzida pela Fundação Perseu Abramo. Então, esse texto foi assinado pela presidenta do partido, Gleisi, pelo presidente da Fundação, Aloysio Mercadante, pelo presidente do Instituto Lula, Márcio Postman, pelo deputado Reginaldo Lopes, que é o atual líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, e pelo senador Paulo Rocha, que é o líder da bancada do PT no Senado. Então, essas 5 pessoas assinaram a tal carta Resistência, Travessia e Esperança, que eu quero aqui ler para vocês alguns pequenos trechos dessa carta, que, como eu disse, foi assinada por pessoas, não quaisquer pessoas, mas não foi debatida ou aprovada em nenhuma instância do partido. Eu acho que vale a pena aqui ler alguns trechos. Logo no início da carta, ela diz assim: bom mesmo seria fechar os olhos e acordar em 2023, mas até lá existe uma longa travessia. Sobre isso, eu não sei nem o que comentar, dessa tentativa de poetizar a situação, dizendo que bom mesmo seria fechar os olhos e acordar em 2023, ou seja, dormir até 2023. Mas, enfim, o que eu quero destacar mesmo são 2 trechos, 2 outros trechos. Esse é só ilustrativo do que é o negócio. Mas eu quero destacar 2 outros trechos que eu considero os mais importantes da carta. O primeiro diz assim, abre aspas, o que eu vou falar aqui é como está na carta. Abre aspas. Cresce a consciência nacional de que só Lula pode liderar um processo de reconstrução do país. E, consciente do seu papel, ele já cumpre a missão, edificando pontes com aqueles que já estiveram do outro lado, mas, por nutrir valores democráticos,
podem e devem estar juntos neste processo de retomada democrática do país. Fecha aspas. Então, esse é o primeiro trecho que eu quero comentar. Primeiro comentário. É certo que, na atual situação política, a nossa chance de liderar um processo de reconstrução, né, uma retomada democrática, através da recuperação da liderança no governo federal, tem uma imensa dependência da figura de Lula, né? Então, isso é um fato que esse trecho fala, né, da seguinte forma: só Lula pode liderar. Enfim, é uma dependência da figura de Lula que está colocada aí, que a gente considera que é, de fato, o que existe hoje, né? Mas o curioso é que o texto ele vincula essa constatação, né, da imensa dependência em relação à figura de Lula, com a afirmação de que esse papel de liderança da reconstrução do país daria a Lula a missão de construir pontes com quem já esteve do outro lado, mas que nutre valores democráticos. São afirmações lindas, né, para colocar no papel e para utilizar na retórica. Mas tem algumas perguntas concretas que precisam ser feitas diante dessas afirmações. Por exemplo, quem seriam essas figuras que já estiveram do lado de lá, devem estar do nosso lado agora por nutrirem valores democráticos? Quem? De quem se está falando, né? O que exatamente essas figuras fizeram quando estiveram do outro lado, né? Que outro lado é esse, né? Já fizeram a sua autocrítica, já demonstraram arrependimento pelo que fizeram do outro lado, né? E o principal, nutrem mesmo valores democráticos? Estiveram do outro lado ou ainda estão do outro lado, né? Essas são algumas perguntas que me vieram à cabeça quando eu li esse trecho da carta Reconstrução, Travessia e Esperança, que subsidiou aí o seminário. Na verdade, é Resistência, Travessia e Esperança, né? Então, essas perguntas eu acho que são importantes de serem colocadas, e trocando em miúdos, é o seguinte: para reconstruir o país, a gente precisa de gente do tipo de Alckmin? Essa é uma pergunta concreta, mais concreta ainda, né? Alckmin nutre valores democráticos, né? Alckmin, por um acaso, não está mais do outro lado, né? Onde foi que ele falou que se arrependeu de tudo que fez contra nós, contra o povo brasileiro, pelo menos desde 2016, mas a gente sabe que bem antes, como governador de São Paulo, né? Apoiando o golpe contra Dilma, as reformas de Temer, apoiando a vitória de Bolsonaro no segundo turno de 2018, né, o desmonte da Previdência Social que veio, os ataques violentos contra Lula que ele, em mais de uma oportunidade, estimulou, né? Então, essas também são perguntas que precisam ser respondidas. Um outro trecho da carta que eu acho que vale a pena comentar é o seguinte, abre aspas: o desafio que temos é bem maior que conceber programas para uma pré-candidatura, que já se transformou num amplo movimento de brasileiros e brasileiras que querem sair do desalento e que tem Lula sua única esperança. Fecha aspas. Sobre esse trecho, eu queria comentar 3 coisas. Primeira coisa é o seguinte: não há dúvidas de que milhares de brasileiros e brasileiras querem sair do desalento e que tem em Lula sua única esperança, né? Eu penso que todos os nossos ótimos indicadores nas pesquisas de intenção de voto nas eleições desse ano demonstram exatamente isso, né? Então, esse é o primeiro comentário. Segundo comentário é o seguinte: eu acho que chamar isso, que é a esperança que se tem que Lula resolva os problemas de uma parte importante da população brasileira, chamar isso de amplo movimento, eu considero excesso de otimismo, né? Por exemplo, a gente sequer tem os comitês populares de luta formados, né? A estruturação de base dessa campanha não está ainda bem desenhada, né? E vamos combinar,
né? A gente quase não tem candidaturas ao governo estadual em campo, né? Essa situação da federação está travando as resoluções em relação a isso, e até agora a nossa preferência eleitoral não se converteu em forte organização de base. Então, assim, muito trabalho ainda precisa ser feito esse ano de 2022, né, para que este chamado amplo movimento organizado realmente tome corpo e viabilize uma vitória eleitoral, uma vitória política, com sustentação social, popular, de um governo de esquerda, né? Inclusive, até por isso, aquela ideia que eu falei lá no início de fechar os olhos e acordar em 2023 não deveria ser uma opção nem figurativamente, né? E um terceiro ponto que eu queria comentar ainda sobre esse trecho da carta que eu acabei de ler é o seguinte: queria chamar a atenção para uma frase dentro deste trecho, que é o seguinte: o desafio que temos é bem maior que conceber programas para uma pré-candidatura, né? Eu leio uma frase como essa e fico pensando o seguinte: diante de toda a pressão interna e externa ao PT, né, em relação aos impactos de colocar alguém como Alckmin na vice, em relação aos impactos de fazer uma federação com o PSB, né, uma afirmação como essa me soa como uma tentativa de minimizar a importância do debate e da elaboração do programa, sim, né? É claro que sempre pode ser só uma frase mal colocada, sempre pode, mas, sinceramente, não deixa de ser uma frase curiosa de a gente observar, né? E, inclusive, ver se a existência dessa frase agora vai ficar só por isso mesmo, ou como será conduzido o debate de programa, né? Se é um desdobramento dessa afirmação. E também é uma frase, de certa forma, reveladora, né, de uma visão. O fato é que essa carta, obviamente, foi um subsídio para o seminário que ocorreu em seguida, sobre o qual eu vou falar mais detalhadamente, e é uma expressão pública da posição dentro do partido que defende a aliança do PT com a direita, né? Pode chamar de centro, pode chamar de centro-direita, pode chamar de gente que nutre valor democrático, mas é uma aliança com a direita, né? Que uma parte do partido está defendendo. E aí, eu repito, é um documento que não foi debatido, não foi aprovado em lugar nenhum, mas é oficial, né? Porque está publicado, não está publicado no blog da Tendência A ou B, está publicado na revista da fundação do partido. Subsidiou o seminário organizado pela bancada, organizado pela fundação, pelo instituto, e foi divulgado, convenhamos, disfarçado de artigo de opinião, né? Inclusive, o Estadão chegou a falar sobre o assunto, né? Disse que a carta da cúpula do PT defende a aliança com ex-adversários e pacto para unir o Brasil, né? Coisa que nunca foi aprovada em lugar nenhum. E o Estadão também diz assim: em novo aceno ao ex-governador Geraldo Alckmin, né, a cúpula do PT vai divulgar, no caso, quando o Estadão publicou isso, já tinha sido divulgado, uma carta intitulada Resistência, Travessia e Esperança, na qual destaca que o partido quer construir pontes, né, com aqueles que já estiveram do outro lado. A sinalização a antigos adversários aparece na esteira de articulações para que Alckmin, ex-tucano, ocupe a vaga de vice na chapa do ex-presidente Lula, né? São palavras do Estadão. Bom, vamos ao seminário, que eu comentei no início aqui da minha fala, que aconteceu segunda e terça dessa semana. Foram 2 dias, de manhã e de tarde, né? Tiveram vários convidados, bancada, dirigentes nacionais, entidades, CUT, CNTE, CONTAG, MST, grupos de juristas, movimentos sociais, movimento negro, movimento estudantil, movimento dos trabalhadores, os núcleos da bancada e os assessores, né? Então, um convite amplo, né? Os critérios para definir esses convidados a gente não sabe, né? Mas no primeiro dia participaram mais de 500 pessoas, entre quem estava presencialmente e quem estava na sala Zoom, assessorias de deputados, senadores, né? Me parece que participaram também dirigentes estaduais. E no segundo dia o público era menor, mas mesmo assim era grande, né? Ficou em mais de 200 pessoas entre quem estava presencialmente e quem estava online. No presencial, praticamente só estavam alguns parlamentares, alguns dirigentes, poucos,
e alguns poucos assessores também. O grosso da participação foi através da sala Zoom, né? Segundo o próprio convite que nos foi enviado, os objetivos do seminário foram discutir o legado dos governos petistas, analisar a conjuntura e debater propostas para a reconstrução nacional, preparar os atores internos e aliados para os embates de 2022, seus enfrentamentos políticos e eleitorais no Congresso e na sociedade. Então, esses eram os objetivos autodeclarados aí pelo seminário. No primeiro dia, a discussão foi sobre o legado dos governos, né, propostas para a reconstrução. Então, além da abertura com a presidenta Gleisi, com os líderes da Câmara e do Senado, presidente da Fundação, presidente do Instituto Lula, o próprio Lula e a companheira Dilma participaram, né? No caso, Gleisi e Lula acabaram falando só no encerramento, porque estavam em outra reunião, né? Além dessas pessoas que participaram da saudação inicial e final, também estiveram na mesa sobre legado, né? Haddad falando sobre educação, Miriam Belchior falando sobre gestão, Patrus falando sobre desenvolvimento social, né? O deputado Patrus Ananias, e o deputado Alexandre Padilha falando sobre saúde, né? Depois teve uma outra mesa sobre reconstrução e futuro, e aí participaram várias outras pessoas, né? O companheiro Dulce, deputado Afonso Florense, o governador Wellington Dias do Piauí, né? O próprio Aloysio Mercadante da Fundação, o senador Rogério Carvalho, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, Guilherme Melo, que é do NAP de Economia, Emi Sader e o líder da Câmara também, Reginaldo Lopes. Então, esse é um panorama aí do primeiro dia, né? Não temos como aqui entrar no mérito do que foi debatido, mas não tem grandes novidades em relação ao que vem se dizendo por aí de forma pública, né? No segundo dia, aconteceu a discussão política propriamente dita, né? Infelizmente, eu não consegui participar de todos os momentos, né? Por razões de trabalho, né? O debate de conjuntura foi de manhã, eu não consegui acompanhar. À tarde, uma das mesas era sobre federação, e, no final, a última mesa foi formada com dirigentes nacionais para expor a questão dos comitês populares de luta, no caso, pela SORG, pela Secretaria de Movimentos Populares e pela formação política. O que eu vou comentar aqui acerca do mérito do debate é sobre o tema da federação, por duas razões. A primeira é prática, que foi o que eu consegui, de fato, participar. E a segunda é política, que é o que eu acho que no imediato, né, no atual momento, a ideia do antivírus é a gente debatendo o quente, o que está mais em evidência, é o que a gente precisa se debruçar com mais urgência, inclusive porque, concretamente, é algo que vai ser decidido provavelmente nas próximas semanas, no máximo, nos próximos meses. Primeira coisa que eu queria comentar sobre o tema federação, é algo que a gente já vem dizendo, já vem conversando aqui no antivírus desde o ano passado, desde o final do ano passado. Desde 16 de dezembro de 2021, né, mais de um mês e meio já, o Diretório Nacional do PT não se reúne. E, além de não se reunir, não recebe qualquer informe sobre a situação dessas tais negociações da federação, né? Depois de diversas pressões, ontem à noite foi marcada a reunião da Executiva Nacional, que vai ser na segunda, dia 7 de fevereiro, né, onde está em pauta um informe sobre o assunto. Ou seja, de 16 de dezembro a 7 de fevereiro, são 53 dias sem nenhum informe em nenhuma instância, né? Mesmo assim, o assunto federação foi pautado oficialmente nesse seminário, né? E aí eu abro um parênteses, não só nesse seminário. Só hoje eu tive notícia de 2 reuniões onde o assunto também foi tratado, reuniões com estados, reuniões com dirigentes estaduais, reuniões para tratar do aniversário do PT, enfim, onde o assunto está sendo informado, onde está tendo informe sobre isso. Por exemplo, em uma das reuniões, a pessoa que participou me disse que tinha sido já apresentado um cronograma, que ia ter a reunião da Executiva Nacional, a reunião com os presidentes estaduais, a reunião com a bancada, depois uma devolutiva para os partidos da federação, né, da pretensa federação, e, por último, uma deliberação pelo Diretório Nacional. Então, já tem um cronograma aí que
sequer o Diretório Nacional, o Executivo Nacional foi informado. Outros deram informes, né, de que sobre o prazo, quais são as expectativas de se formar, sobre o mérito mesmo do assunto, né, frases como: nós queremos muito a federação, mas também precisa ser preservados os interesses do PT. Né? Nós quem queremos muito a federação? Né? Então, tudo isso está aí acontecendo, sendo debatido em diversas reuniões, e uma dessas reuniões, né, que não é de instância, foi esse tal seminário, onde uma das mesas, né, várias mesas de conjuntura, legado e tal, e uma mesa era sobre federação, né? Foi pautado oficialmente o assunto. A mesa que expôs sobre o assunto tinha 3 pessoas, né, que fizeram 3 falas, onde todas eram favoráveis à federação, não tinha um contraponto, um dirigente que apresentasse uma posição contrária à que estava sendo colocada lá, não tinha. Quem falou foi a presidenta Gleisi, o deputado Guimarães, que é vice-presidente nacional, e o deputado Paulo Teixeira, que é secretário-geral nacional. Né? E a coisa foi tratada, de certa forma, como um fato consumado. Né? E, pior, como se quem fosse contra, ou quem quisesse informação, fosse ansioso, né, e alheio à vida real da política. Né? Isso foi dito nesses termos, é bem grave. Né? Então, eu acho que é importante a gente registrar aqui, né, já que a gente está tratando sobre esse tema das instâncias e onde estão sendo feitos os debates, que é um absurdo esse método que está se enraizando e está se naturalizando dentro do partido, que é as instâncias em quarentena, né, essa expressão da quarentena foi muito bem colocada pelo pessoal do trabalho. Enquanto isso, documentos são publicados como se fossem posições oficiais, eventos, debates acontecem em espaços que não são as instâncias eleitas, e as instâncias eleitas ficam sem informação oficial acerca do que está efetivamente sendo feito. Enfim, um verdadeiro desastre organizativo que não temos a menor dúvida. E isso vai ter consequência política muito ruim para o partido no médio e no longo prazo. Né? Já está tendo no imediato, mas para o médio e para o longo prazo é muito ruim que se esteja naturalizando essa forma de funcionar. Né? E se a gente entra numa federação, a coisa, enfim, vai ficar bem pior. Além disso, né, dessa questão de método que eu queria registrar aqui, o conteúdo do debate sobre federação. Né? Como eu disse, as 3 pessoas que falaram, infelizmente, eram 3 pessoas com posição convergente, complementar, e fizeram 3 defesas sobre o assunto, né? Não foram informes. E os problemas que a gente vem apontando sobre a federação, aqui já faz várias semanas, estão todos colocados e, infelizmente, seguem sem resposta. Por exemplo, uma das coisas que foi dito pela presidenta Gleisi é que está sendo discutido com os outros partidos aí da pretensa federação, uma direção da federação. Né? E aí se confirma aquilo que já tinha saído na imprensa, que o critério que está sendo discutido é o critério do tamanho das bancadas. Nesse formato, uma federação formada hoje levaria em conta o tamanho da bancada hoje. E um detalhe, né? A depender do tamanho da bancada de outubro, isso pode se variar, mas enfim, fecha parênteses. Então, nesse formato, levando em consideração o tamanho das bancadas de hoje, o PT seria maioria, mas não maioria absoluta. Né? Decisões importantes seriam tomadas por 2/3 dos votos. E aí isso é vendido, né, exposto como algo ótimo, afinal, teremos maioria na direção da federação. Mas, na prática, concretamente, o que vai ter é uma minoria com poder de veto, porque se as decisões importantes precisam ser tomadas por 2/3, a maioria pequena do PT na direção da federação não resolve isso. Né? Então, esse é um primeiro problema que eu queria colocar aqui, enfatizar, né, já que ele foi, nesse seminário, exposto como um critério que está caminhando para ser o critério que vai existir caso venha a se consolidar uma federação. Segunda coisa, os reflexos estaduais são imensos. Por exemplo, o PSB quer, entre aspas, né? Porque, na verdade, está em curso uma verdadeira chantagem do PSB em relação às disputas de governo estadual. O PSB quer nada mais, nada menos que Acre, Maranhão, Rio
São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Então, não são quaisquer estados, praticamente o Sudeste inteiro, né? Eles querem. E a prioridade zero deles, um detalhe interessante, é Pernambuco. E aí, em Pernambuco, qual é a situação? Que foi exposta pela pessoa que falou, se eu não me engano, foi a presidenta inglesa, qual é a situação? Eles não têm candidato ainda, as pesquisas indicam que tem gente nossa como favorita, saiu uma pesquisa aí da Vox Populi, né? E aí a tal da Frente Popular, que é como chamam a aliança lá do PT com o PSB, né? Não pode ser rompida. Então, tem candidato nosso, não tem candidato do PSB, mas é a prioridade zero do PSB. Então, é uma situação um pouco confusa, né? Que deixa bem nítido, inclusive, o que é essa tal da Frente Popular lá em Pernambuco. Mas, enfim, essa é uma outra questão, que são os reflexos nos estados. Né? Ainda relacionado a isso, um terceiro ponto é o seguinte: ninguém fala sobre bancadas estaduais. Qual é a consequência disso? Não tem cálculo nenhum. Né? Engraçado que para a bancada federal aparece um monte de cálculo, mas para os estados não aparece nada. E ninguém diz nada sobre municípios, né? No caso, em 2024, porque se a federação são 4 anos, daqui a 2 anos a gente vai ter que estar agarrado com o PSB em todos os municípios do país. Né? E há quem diga, obviamente não oficialmente, isso não foi dito, mas a gente já ouviu rumores que tem quem diga que daqui para lá vão mudar a legislação e acabar com a federação, ou seja, na prática estão enxergando, é a revelação pura de que estão vendo essa federação como uma coligação para 2022 e estão contando com acabar com isso depois, né? E um quarto ponto que eu queria comentar aqui também sobre problemas aí da federação a partir do debate que aconteceu no seminário é uma coisa curiosa que é sobre a bancada federal, né? Muito se fala, né? Todas as projeções que aparecem aí se fala que vai crescer a bancada da federação, né? A bancada que hoje existe, juntando PT, PSB e PCdoB, para ficar só nesses, né? Tem controvérsias sobre PV e rede, se entrariam ou não nesta pretensa federação. Mas para ficar nesses 3, que são os que estão em conversas mais avançadas. Se insiste se fala em crescer a bancada da federação, somando a bancada que hoje existe desses 3 partidos e fazendo projeções para a votação desse ano de outubro, né? Projeções que são feitas através de cálculos, que tem um assessor lá da bancada que está fazendo isso, só que os cálculos levam em conta os números de 2018, onde a gente não tinha Lula candidato, onde o PT caiu de votação, onde não tinha coligação proporcional com o PSB em todos os estados. Então, como é que esses cálculos, sem ter ideia de qual vai ser a dinâmica da eleição desse ano, e que tende a ser melhor para nós, podem significar um resultado que a gente possa confiar? Porque se a gente entra em coligação com todo mundo, gente, em todos os estados, vamos combinar, né? O aumento de votação do PT pode significar, na prática, dar volume para eleger candidatos de outros partidos. Isso pode acontecer, e do PSB principalmente, né? Que é maior que o PCdoB, no geral. Então, tem uma contradição aí, porque se fala isso, se defende isso, se projeta isso, e, ao mesmo tempo, se fala em ter entre 80 e 90 deputados a partir da eleição desse ano, né? Eu, sinceramente, acho algo contraditório. Hoje a gente tem 50, 52, uma coisa assim. Aí como é que a gente vai quase dobrar de tamanho na bancada, né, numa situação em que a gente vai estar, na prática, coligado com o PSB em todos os estados do Brasil, né? Então, eu acho que não encaixa, né? E tem contradições entre as defesas, porque uma coisa que foi falada também no seminário uma das projeções otimistas, né, que defende a federação, dizendo o seguinte: a gente não perde deputado, isso com certeza a gente não perde. O que pode acontecer é a gente deixar de ganhar e a gente ganhar nas sobras. Só que a bancada de hoje, com 50 e poucos, já foi formada com o cálculo das sobras valendo, ou seja, então essa coisa de ganhar nas sobras, a gente já está favorecido por isso hoje, entendeu? Na regra anterior, eleger pela sobra. Então, assim, se o que pode acontecer é a gente deixar de ganhar, como é que a gente vai subir de 50 para 80 ou 90?
É uma conta difícil de fazer, né? Eu acho que quem defende precisaria explicar melhor isso aí. E já falei demais aqui, um quinto comentário que eu queria fazer sobre essa coisa do debate da federação, que, na nossa opinião, é uma das coisas centrais, é o seguinte, e que não é falado por ninguém, isso realmente não aparece na discussão, é sobre os efeitos da federação para o PT, né? Porque, enfim, eleição, a gente ganha uma vez, perde outra, a vida segue. Agora, o PT precisa ser preservado para além dos seus interesses eleitorais, né? E aí, enfiar o PT numa federação com gente de direita, como é o caso do PSB, né? Como é o caso desses outros partidos menores, tipo Rede, PV, que também estão aí nessa discussão, apesar de que, um parênteses, né? A gente teve uma informação também hoje de que parece que a Rede estaria discutindo com o PSOL, formar uma federação entre eles e depois coligar com a gente. Não sei se procede também essa informação. Mas, enfim, formar uma federação com gente de direita, né? Estou falando com foco no PSB, é um passo muito grande no caminho do funcionamento dos partidos tradicionais, né? Infelizmente, parece que tem gente que acha isso natural, né? Por exemplo, uma das frases pérolas que foram proferidas nesse debate sobre a federação foi: partido existe para ter candidato, se não for para ter candidato, não precisa existir, né? Revelador de uma concepção de partido que é muito distante da de um partido militante como é o PT, né? A gente não acha isso, né? Que partido só existe se for para ter candidato, e não achamos realmente que a gente vai passar ileso de uma vinculação orgânica por no mínimo 4 anos com essa turma. Isso deveria estar sendo levado em consideração, né? Mas infelizmente parece que não é a preocupação de uma parte considerável da nossa direção, né, dos nossos deputados que estão defendendo entrar na federação, né? Então era isso, Walter, que eu queria comentar sobre o assunto, né, aí das instâncias, como andam ou como não andam, né, os debates. Na segunda noite, como eu disse, repito agora, a gente vai ter reunião da Comissão Executiva Nacional. A promessa é que nessa reunião seja marcada uma reunião do diretório, então, nas próximas semanas, a gente certamente vai voltar a esse assunto com mais informes aqui no Antivírus. Maravilha. Bom, boa noite, Natália. Boa noite, Cássio, que está aí na retaguarda. Boa noite às 55 pessoas que estão acompanhando pelo YouTube e outras pelo Facebook. Queria pedir à Natália e ao Cássio que abrissem o som e me avisassem caso a transmissão fique ruim. E aí, se for o caso, eu troco para o celular. Eu queria começar atendendo a um pedido do Cássio. Ele pediu que eu divulgasse aqui, para quem está nos assistindo, que ainda está disponível para compra a Agenda Caderno da Articulação de Esquerda para o ano de 2022. A agenda tem como temáticas o bicentenário da independência, os 100 anos do Partido Comunista, a Semana de Arte Moderna de 22 e 100 anos da Revolta Tenentista de 22. Isso tudo pode ser adquirido pelo link editorapagina13.org.br. Então, depois o Cássio me paga aí pela propaganda. E eu queria, então, entrar no assunto, né? Não fomos nós aqui que falamos pela primeira vez essa expressão, a direção do PT está de quarentena. Essa pergunta foi feita pela companheira Misa Boito, integrante do Diretório Nacional do PT, do Trabalho, como lembrou a Natália. E a pergunta dela foi feita por escrito, na lista de Zap da direção nacional do PT. E a pergunta foi contestada por um companheiro, pelo companheiro Paulo Teixeira, também integrante do Diretório Nacional, secretário-geral nacional do partido, que respondeu assim, abre aspas, as instâncias do PT estão em pleno funcionamento, fecha aspas. A resposta do Paulo Teixeira, esta e outras que foram dadas por ele nesse debate, permitem uma certeza. O mundo está perdendo um grande autor de ficção. Pois os fatos são os seguintes. No dia 16 de dezembro, o Diretório Nacional do... Eu acho que vale a pena você entrar pelo celular, porque está picotando bastante o áudio. Vamos lá. Funcionou?
Me diga se está dando para ouvir direito agora, por favor. Está dando, mas eu acho que Cássio precisa botar no formato Gallery View, para o YouTube não ficar só o som, sem imagem. Eco. Posso continuar, Cássio? Ainda tem um eco. Mistério também. Não sei o que fazer. Ah, já sei o que fazer, peraí. Para o YouTube não ficar só sem imagem. Funcionou? Está funcionando agora? Alguém fale alguma coisa? Eu não estou escutando nada. Funcionando. Perfeito, vamos lá. Se não funcionar, vocês, por favor, me avisem de novo. Então, pessoal, eu estava dizendo que foi a Misa Boito que fez essa pergunta. As instâncias estão em quarentena? E a resposta foi dada pela nossa secretaria-geral, pelo Paulo Teixeira, segundo o qual as instâncias do PT estão em pleno funcionamento. A resposta do Paulo Teixeira permite uma certeza, né? O mundo está perdendo um grande autor de ficção, pois os fatos são os seguintes. No dia 16 de dezembro do ano passado, o Diretório Nacional do PT decidiu que daria prosseguimento às negociações sobre a federação e decidiu também explicitamente que essas negociações deviam ser conduzidas pela Comissão Executiva Nacional do PT. Pois bem, a Comissão Executiva Nacional não fez nenhuma reunião desde o dia 16 de dezembro até hoje. Aliás, como disse a Natália, a primeira reunião vai acontecer semana que vem. E o Diretório Nacional também não fez nenhuma reunião. Aqui estão me avisando que está dando eco. Hoje é o dia da interferência. Vamos ver se melhora agora. Se estiver funcionando, falem. Então, é ficção falar que as instâncias estão funcionando. Nem o Diretório, nem a Executiva Nacional estão conduzindo essas negociações. E a não ser que alguém da Comissão Executiva Nacional do PT seja praticante da teoria do rei Luís XIV, aquele famoso rei Sol, segundo o qual o Estado sou eu, a não ser que alguém ache que a instância sou eu, a executiva sou eu, então simplesmente não é verdade que as instâncias do PT estejam em pleno funcionamento. E não se trata apenas da Comissão Executiva Nacional do PT não estar conduzindo o processo. É pior que isso. Como já foi dito, a Comissão Executiva Nacional e o Diretório Nacional não receberam, desde 16 de dezembro, nenhum informe oficial sobre as supostas negociações. Vários dirigentes das mais variadas posições ficam sendo informados por notas da imprensa. Ou seja, o Carlos Siqueira, o presidente do PSB, cidadão que apoiou o Aécio no segundo turno de 2014, que apoiou o golpe em 2016, que chantageou o PT em 2018, que contribuiu para a campanha violenta que o PSB fez contra o PT em Recife no ano de 2020, cidadão que agora está chantageando de novo o PT, como constata qualquer um que vê as entrevistas que ele dá para a imprensa. Esse cidadão sabe mais das negociações do que 99,999999999% dos petistas. Não são apenas as instâncias que não estão funcionando, é também o senso de ridículo. A deputada Maria do Rosário já tinha comentado ontem comigo isso que a Natália nos contou aqui em detalhes.
No seminário da bancada, realizado na segunda e terça-feira, na tal mesa sobre a federação, todos os participantes da mesa eram a favor da federação. Aí não é um problema de democracia, não é um problema de funcionamento das instâncias, é senso de ridículo. Eu tenho a mais absoluta certeza de que, perguntados, todos os integrantes dessa mesa e todos os que participaram da elaboração do seminário batem no peito para dizer que são contra o stalinismo, são contra o partido monolítico, são a favor da democracia, são a favor da liberdade, são a favor do debate mais amplo sobre tudo. Mas, como se sabe, na prática, a teoria é outra. E, por falar nisso, uma das características mais interessantes nesse debate sobre a federação e também no debate sobre o vice é que há um grande número de pessoas que dizem assim, dizem por escrito, membros do Diretório Nacional, eu sou contra, mas como Lula quer. Anteontem, eu mantive um animado debate por escrito sobre isso com uma pessoa. Eu vou ler um pedacinho do debate sem citar o nome da pessoa. A pessoa diz assim, eu tenho um respeito enorme por vocês e por suas posições, mas o que mais quer essa federação é o Lula. Portanto, essa federação já passou. E a pessoa acrescenta, eu pedindo voto para o Chuchu, o Lula coloca a gente em cada fria. Essas citações são literais. Depois de ouvir várias frases parecidas com essa, eu respondi mais ou menos o seguinte, vocês deviam se posicionar publicamente. O silêncio de vocês faz o Lula subestimar o número de pessoas que são contra. Escreva para ele, diga que acha um erro, diga que votará por ele, mas acha um erro. Bom, a pessoa disse que vai falar com o Lula. Espero que faça isso, pois a verdade é que muita gente é contra o Alckmin, muita gente é contra a federação, mas não fala. Medo do quê? Medo de contestar o Lula publicamente? De parecer que o PT está dividido? Então, pelo menos, falem privadamente. Porque vamos combinar, né, pessoal? Imagina como vai ser no governo a continuar desse jeito. E o silêncio das pessoas que são contra, mas não falam, induz, inclusive o companheiro Lula, a ter uma ideia errada acerca do tamanho da oposição política à política que ele defende. Se é que ele defende, porque tem coisas que são atribuídas a ele que eu mesmo não ouvi ele falando ainda. Mas, claro, né, o silêncio nesse debate tem uma suposta vantagem, eu ressalto, suposta, para os silenciosos. Eles vão poder dizer depois que a culpa foi do Lula. Se der tudo errado, a culpa foi do Lula, como muitos fazem em relação a certos fatos do governo Dilma. Gente que elaborou, por exemplo, planos econômicos, propostas, e depois põe na conta de outros, fingindo não ter nada que ver com o ocorrido em 2015. E o pior, gente, é que nada disso é novidade. Eu vou contar aqui uma história que eu já tinha lido, mas eu tive que reler por conta de uma aula que eu vou dar. O Mao Tse-tung indicou para o lugar dele, na direção do Partido Comunista Chinês, um cidadão chamado Hua Guofeng. Alguém lembra desse nome? Bom, aqui entre nós, talvez quase ninguém. Mas na China, esse cidadão é muito lembrado, porque ele criou a política dos dois todos. Sabem o que era essa política? A política era a seguinte, abre aspas, é o Hua Guofeng falando, nós firmemente defendemos toda decisão política que o presidente Mao tomou e inabalavelmente aderimos a toda instrução que o presidente Mao deu. Ou seja, os dois todos é tudo que o Mao disse, tudo que o Mao fez está certo e deve ser cumprido. Bom, o Mao era genial, o Lula é genial. Agora, o PT está cheio de Hua Guofengs que acham que tudo está certo e não tomam a primeira tarefa de um militante, especialmente se estiver contra, que é de dizer o que pensa, privadamente ou publicamente. Mas, enfim, cada um defende o que quer. O que não pode, o que está errado, o que é inaceitável, é paralisar as instâncias. Se acham que suas posições são as corretas, defendam nas instâncias. Se acham que podem falar pelas instâncias,
Se acham que tem maioria para falar, aprovem suas posições nas instâncias. Mas sabem por que não fazem isso? Porque sabem que, pelo menos até o momento de hoje, as reivindicações do Partido Socialista brasileiro são inaceitáveis. Então, eles precisam, fora das instâncias, negociar, até que o intragável se torne aparentemente tragável. E é por isso que as instâncias estão em quarentena, para que se doure a pílula. E até lá, toca falar pela imprensa como se estivessem falando pelas instâncias para criar um fato consumado. Trata-se de um método, o método que eu chamo de maioria presumida. Esse método foi adotado até 2005 e produziu um desastre imenso. Maioria presumida era o seguinte: como tinham certeza de que tinham maioria, iam tomando decisões sem passar pelas instâncias. Depois iam tomando decisões sem passar nem mesmo por discussão dentro daquele que era o grupo majoritário do partido na época. Depois começaram a tomar decisões individuais, discutidas com o travesseiro, até que deu no que deu. E vamos falar claro, né, pessoal? Uma coisa é defender aqueles que foram vítimas de perseguição judicial. Outra coisa é defender os erros cometidos contra o partido, erros que foram cometidos e causaram imensos prejuízos. Outra coisa é defender um método que destrói o partido. Aliás, parênteses, eu li um dia desses, e quero aqui citar de novo, já citei uma vez, um desses canais progressistas da imprensa, incluindo Joaquim Barbosa como personalidade pop que apoia o Lula. Eu acho ótimo que o Joaquim Barbosa vote no Lula, mas eu acho terrível incluir ele como personalidade pop. Eu fico imaginando assim, se for incluir pessoas pelos motivos pelo que o Joaquim Barbosa está sendo incluído, eu fico imaginando onde vai parar essa lista. Mas sigamos. Embora estejam vinculados, o tema da vice e o tema da federação são dois temas diferentes. Tem gente que é a favor do Alckmin e é contra a federação, por exemplo. A vice, para nós, entregar para o Alckmin é um desastre, pelos motivos que já foram comentados. E a federação, também pelos motivos comentados, é outro desastre. Mas, na nossa opinião, do ponto de vista estratégico, a federação consegue ser pior do que entregar a vice para um golpista, pois vai corromper o funcionamento do PT num nível desconhecido até hoje. Para dar um exemplo, uma coisa é fazer coligação majoritária com o PSB. Outra coisa é fazer uma federação com eles. Porque fazer uma federação é dizer que nós confiamos neles o suficiente para compartilhar todas as nossas decisões com eles ao longo dos próximos 4 anos. Uma coisa, pessoal, é pegar a carona num carro com o Lula dirigindo e o Alckmin de copiloto. Outra coisa é ir morar num trailer com a turma do PSB por 4 anos. Não dá, não dá. Candidaturas comuns em todos os níveis, em 2022 e 2024. Discutir com eles a ação das nossas bancadas em todos os níveis, até 2024. Tem que responder pelo que eles fizeram, fazem ou deixam de fazer. E pelo que eles farão. E introduzir no PT, por tabela, por efeito colateral, o método deles de funcionar. Nós já falamos disso e queremos insistir. Notem o detalhe: o PT não reuniu as instâncias, mas a bancada fez um seminário de 2 dias para debater tudo o que o Diretório Nacional deveria ter debatido. E a direção da tal federação, se sair, e nós vamos lutar para que não saia, vai ser composta com base no número de parlamentares. Notem que se está mudando profundamente o conceito de partido. A federação é uma cooperativa de parlamentares. E isso vai contaminar o PT. Nós ainda somos, apesar de tudo, um partido de militantes. Mas se a federação passar, isso estará em questão. E o saldo disso para a organização da classe trabalhadora vai ser um desastre. Embora tenha gente que não acredita nisso, nós seguimos acreditando. A existência do PT é decisiva. É decisivo para a classe trabalhadora ter o PT. Matar o PT, sufocar o PT,
desmoralizar o PT, corromper o PT, degenerar o PT, é o sonho da classe dominante brasileira. E que isso esteja sendo feito com a contribuição consciente ou inconsciente de gente do próprio PT é uma tragédia. Tem um livro muito bonito chamado Sastre de Ulm, que conta a história do Partido Comunista Italiano do ponto de vista de um importante dirigente chamado Lúcio Magri. Esse Lúcio Magri conta que no finalzinho da existência do PCI, que vamos lembrar, era o maior partido comunista do Ocidente, um partido que era um orgulho da esquerda, comunista e não comunista no mundo inteiro, o partido do Gramsci. O Lúcio Magri conta que no finalzinho da história do PCI, foi tomada uma decisão trágica que levou o PCI a acabar. E o Lúcio Magri conta, vou abrir aspas, eu, e talvez não só eu, estava convencido do contrário, porém me resignei a um silêncio que era um consentimento. Voltando a pensar em minha vida política, creio que, entre tantos erros que cometi, esse foi o único em que o erro se mesclava com a vileza. Fecha aspas. Vileza, comportamento ou ato vil, degradante, indigno. É assim que eu temo que daqui a muitos anos, algumas pessoas olhando para trás vão refletir sobre o seu silêncio nesse debate sobre a federação, nesse debate sobre o vice, em que as pessoas são contra, mas não falam. E quando se derem conta da tragédia, talvez seja tarde demais. Assim, fica aqui o nosso convite. Quem é contra, se manifeste publicamente, se manifeste privadamente. Da nossa parte, só termina quando acaba. Não tem dia que eu não receba um zap, uma mensagem, e aí? Essa decisão já está tomada? E eu falei, não, vai ter que ser votado. Em algum lugar vai ser votado. E nós vamos votar contra. Se é que essa proposta vai chegar, né? Nós vamos votar contra. Vamos votar contra o Alckmin na vice. Vamos votar contra a federação, se a proposta chegar também, né? E não achamos de verdade que o assunto esteja resolvido, porque existem fatos externos ao PT e externos à vontade dos protagonistas dessa operação que podem colocar a perder o desejo deles e podem garantir sobrevivência e boa vida para o nosso partido. Até porque, gente, esses temas são muito graves, não podem ser resolvidos no âmbito de uma reunião do diretório. Exige, inclusive, um congresso do partido. E, para encerrar, eu queria retomar um tema falado pela Natália. E o programa? Ela leu aqui um trecho da tal Carta da Travessia, coitado do Milton Nascimento. Lá diz assim, abre aspas, repetindo o que ela já leu, cresce a consciência nacional de que só Lula pode liderar um processo de reconstrução do país e, consciente do seu papel, ele já cumpre a missão edificando pontes com aqueles que estiveram do outro lado, mas por nutrir valores democráticos, podem e devem estar juntos nesse processo de retomada democrática do país. O desafio que temos é bem maior do que conceber programas. Como ela já disse, eu quero repetir, é a confissão do sentimento de culpa, né? Qual é o programa? Qual é a concessão programática que vai ser feita para o Alckmin? Hoje a imprensa especula sobre a entrega do Ministério da Agricultura para o grupo do Alckmin. Será que é o Salles? A mesma imprensa especula sobre o apoio da cúpula do MDB. Michel Temer, vem aí. Pam, 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 pam. Vai ser o momento máximo, né? Então, é um escândalo que o programa seja colocado em segundo plano, porque é o programa que demonstra se esse acordo é ou não útil ao povo brasileiro. Mas para que o debate seja feito, a discussão deveria ter começado por isso. Um companheiro defensor da federação, e que hoje já está, pelo que eu entendi, mudando de opinião, disse que ele não consegue compreender como a discussão esteja pulando o programa e esteja indo para a discussão sobre composição da direção. Em torno de que programa se vai entregar a vice para um golpista neoliberal? Em torno de que programa se vai compor uma federação com um partido com essa ficha corrida do PSB? Partido que, de socialista, tem alguns integrantes e o nome. Para encerrar,
eu queria chamar a atenção sobre dois assuntos que vieram à tona e que a gente tem que comentar aqui no Antivírus, não tem como não deixar de falar. O primeiro é a confissão de culpa do ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Luiz Roberto Barroso, que disse, num artigo que vai sair numa revista que vai ser lançada dia 10, né, ele assumiu que a justificativa formal para o impeachment foram as denominadas pedaladas fiscais, embora o motivo real tenha sido a perda de sustentação política. O ministro Barroso acabou de confessar que ele e a maioria da Suprema Corte do país não só cometeram um crime, como sabiam que estavam cometendo um crime. A Natália me explica, mas se eu não me engano, é homicídio doloso, certo? Eles sabiam que estavam cometendo um crime. Sabiam que o motivo do impeachment é algo que não estava previsto na Constituição. Bando de criminosos! E tem gente que fala que o Supremo é o guardião da democracia no país. É um negócio inacreditável esse sentimento que me passa, tá certo? Quando eu ouço elogios ao Supremo Tribunal Federal e vejo eles abrindo o jogo. Como disse aquele cidadão, é com o Supremo e com tudo. E eu queria encerrar associando aqui a Natália, eu, o Antivírus, o Cássio, a articulação de esquerda, ao repúdio, ao assassinato do Moise Kabangabe. Não vou aqui dar detalhes, porque sei que todo mundo está acompanhando, mas, como disse a nota assinada pela presidenta Gleisi Hoffmann e por outros dirigentes do partido, crimes como este resultam de um sistema que se estrutura na desigualdade, que violenta e mata, na sua maioria, negros, pobres e trabalhadores neste país. Fecha aspas. E eu acrescento, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob comando de Geraldo Alckmin, é parte deste sistema que se estrutura na desigualdade, que violenta e mata, em sua maioria, negros e pobres e trabalhadores neste país. Por isso, quando a gente repudia o assassinato do Moise Kabangabe, é bom lembrar de inúmeros outros, como ele, e cuja vida foi perdida por razões que nos levam a repudiar determinadas alianças. É isso, Natália. É isso aí. Obrigada, Walter. Encerramos aqui, gente, mais um programa Antivírus. Até a próxima quinta. Certamente voltaremos a esses assuntos, porque, como eu disse, na segunda noite está marcada a reunião da Comissão Executiva Nacional. Um abraço a todos e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro.